Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, hoje iniciaremos a nossa parte evangelizadora de nossa missão. Aqui colocamos neste vídeo, está no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 23 a 26, pelo qual Deus pediu para Moisés que ele fizesse um altar de terra, para ali ele lembrar o seu nome e que viesse a abençoar ao povo, sendo que ele fosse lembrado ali, neste certo lugar, com o altar feito de terra, pedido de Deus para Moisés. Pois, irmãos, abram aí a palavra no livro de Êxodo, capítulo 20, do 23 a 26. Javé disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês viram que eu lhes falei lá do céu. Não me coloquem no meio de deuses de prata, nem façam para vocês deuses de ouro. Faça para mim um altar de terra, para oferecer sobre ele seus holocaustos, sacrifícios de comunhão, ovelhas e bois, nos lugares onde eu quiser lembrar o meu nome. Virei a você e o abençoarei. Se você construir um altar de pedra para mim, não o faça com pedras lavradas, porque você estaria profanando a pedra com o cinzel. Não suba por escadas até o meu altar, para que a sua nudez não apareça. Então, irmãos, aqui é a palavra de nosso Deus, Yod-Heh-Vav-Heh, Santa Palavra. Agora, irmãos, vamos falar um pouco, vamos interagir um pouco diante da Santa Palavra, que aqui foi colocada. Êxodo, capítulo 20, do 23 a 26. Falando, irmãos, aqui do altar que Deus pediu para Moisés, vamos colocar para nós aqui, os góticos cristãos dessa comunidade, a importância que esse altar tem para nós é de grande importância, apesar de que ele está na lei, no livro da lei. Foi um altar que Deus pediu para Moisés, para ali ele se orientar, ali Moisés se orientar e Deus lembrar o seu nome, seu santo nome. Irmãos, voltando aqui à parte da nossa vivência, da nossa aceitação a Cristo, e colocando aqui o Evangelho de Êxodo, falando de altar, vejamos que, pelo pedido de Deus, pela ordem de Deus para Moisés, vimos que o altar, ele é diferenciado. Ele é diferenciado dos altares que hoje nós conhecemos. Nós vimos muitos por aí, em lugares, em instituições. Vimos daí que existe uma grande diferença. Como a própria palavra fala da ordem de Deus para Moisés, de como que fosse feito esse altar. Vocês viram aí que um altar de terra. A ordem foi fazer um altar de terra, e neste altar não poderia ser feito com degraus, para que a nossa nudez não fosse vista. Ou seja, para que nós não nos escandalizássemos com os degraus que se fossem feitos e se exatamente fossem feitos com pedras lavradas.
né? Porque a partir de quando fosse feito com pedra lavrada, já seria profanado. Profanado. Agora, como que fosse lavrado? Vamos colocar hoje com um material, com uma ferramenta de lavrar, de esculpir, de colocar forma. Como aqui na palavra está escrito, que é exatamente este nome, cinzel, significa uma ferramenta que esculpe, que coloca forma, que deixa sistemático. Que na nossa época, nos nossos dias atuais, é uma ferramenta de colocar um formato na pedra, ou esculpir a pedra. Então, a ordem, a lei, o desejo de Deus que fosse feito este altar de pedra não lavrada e sem degraus, e sem degrau nenhum. Tanto faz 1 degrau como 10 degraus, ou 1000. A ordem foi essa, a lei foi essa. Então, por que colocamos hoje este tema, esta palavra hoje? Porque é o início da nossa missão evangelizadora. É exatamente colocar em nosso início o porquê da nossa igreja, o como da nossa igreja, como que devemos receber, como que devemos nos ajoelhar e fazer o pedido e colocar o pedido de Deus em obra, começando pelo altar, começando pelo santo altar. E olha que nós estamos aqui passando o evangelho da lei, entre Moisés e a ordem de Deus. Não é Novo Testamento, não é a nova aliança, mas sim a antiga aliança. Colocamos aqui hoje a palavra, a santa palavra, para nós, da antiga aliança, Antigo Testamento. Então, irmãos, nós vimos aqui que é sério nossa situação comportamental perante Deus, perante sua lei, perante sua ordem, perante a gente cumprir certinho os desejos, as ordens de Deus. Vimos que não é tão fácil, e ao mesmo tempo não é impossível, não é, vamos colocar, 100% difícil, não. Apenas cumprir as ordens, vamos dizer, a lei do Pai, que existe uma contradição, não de eu estar aqui lendo, mas o que está na lei, o que está no pedido de Deus, o que foi pedido, o que foi ordenado a Moisés para que ele fizesse. Isso colocando aqui o altar. Estamos falando apenas do altar, do santo altar. Claro que vai vir muito por aí, para nós daqui passarmos para vocês e vocês conhecer sobre a sã doutrina. Sã doutrina quer dizer não corrompida, não mexida, não fraudada, não colocada às mãos de homens. O nosso trabalho, a nossa missão não é querer ser perfeito, querer ser um semideus, um Deus, não é isso. É, entre aspas, simples entendermos e corrermos atrás de fazer os desejos do Pai. Até porque colocando a parte altar não se tornou complicado, burocrático Moisés construir esse altar. Não, pela palavra, daí a gente já entende, não foi burocrático Moisés
conseguir fazer esse altar. Diferente de hoje, que passa de, acredito que, dependendo da engenharia, passa de meses para se construir um altar. Passa de meses para se construir um altar. Então, se formos colocar na palavra um altar de 15 côvados, está na palavra. Não é mais do que 15 côvados. 1,5 m. Na nossa atualidade, 1,5 m. Então, pessoal, colocamos aqui hoje a Santa Palavra, com permissão de Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, que significa eu sou quem sou. Isso Deus falou para Moisés na sarça ardente, quando Moisés perguntou: Senhor, o que direi de ti? Qual o teu nome? Deus falou: diga a eles que eu sou quem sou. Yod-Heh-Vav-Heh, que em hebraico significa eu sou quem sou. Então, pessoal, a partir daí, colocamos hoje neste vídeo o início da nossa missão evangelizadora, sem colocar e sem tirar nenhuma vírgula. Simplesmente colocando o que está na lei, o que Deus pediu, o que Deus ordena, como que está a retidão. Não a minha retidão, que eu não sou reto, eu não sou perfeito, mas o Pai Todo-Poderoso e Criador, Yod-Heh-Vav-Heh, que se resume em hebraico Yahweh, numa pronúncia que, diante de pronúncias, se diferencia um pouco do sotaque, devido às regiões do mundo, a língua, que não é colocada em discussão, não se pode colocar em discussão uma diferenciação da pronúncia da língua entre regiões do mundo, e sim o significado do único nome do Criador. Assim ele falou para Moisés na sarça ardente. Assim ele falou para Moisés. O que Moisés ia falar para o povo, de quem ele era no exato tempo, de quem ele era e qual o seu nome. Yod-Heh-Vav-Heh, que significa em hebraico eu sou quem sou. Está na palavra, está na teologia, na sã doutrina. Então, pessoal, aqui colocamos hoje o Evangelho de Êxodo, capítulo 20, versículo 23 a 26. E vimos que o altar que Deus nos pede, ele não é o altar que atualmente nós vimos. Muitos convivem diante deste altar, muitos se ajoelham diante deste altar. Não estou falando deste altar, o altar que Deus pediu, não. Estou falando do altar atual, do altar que existem muitas instituições religiosas. Não é eu que falo, não é eu que afirmo. Está na Santa Palavra, na Palavra do Pai. E para isso, devemos colocar o livro de Êxodo. De novo, repito, que não é nova aliança, é antiga aliança, é lei, foi ordem. Como vimos também, que pena que existe uma contradição. E que muitos dizem que devemos seguir a lei. Se devemos seguir a lei, por que não se constrói? Falando já de tempos remotos já, do início, por que não se construíram um altar, um pedido de Deus, no desejo de Deus? Por quê? Por que há 1000 anos atrás ou mais, por que começaram a construir altares
que desagradam a Deus. Por quê? Já que conhecem a lei, já que leram a lei, já que estudaram a lei, já que existem teologias que mostram a lei. E por quê? Como é que vamos entender isso, pessoal? Como que vamos entender? Se dizemos que para ser salvo tem que estar na lei, obedecendo a lei, senão não tem como ter salvação, isso colocando tanto faz povo judeu como povo gentil. Não estou falando o que eu conheço, o que eu estudo, o que eu conheço e o que está na palavra. Eu estou falando no contexto atual, da maioria, não estou generalizando, mas a maioria vive isso, vive este tipo de estudo de conhecimento, né? Não sei como nem de onde, mas vivem, a maioria. E Deus sabe o que vai fazer no final, Deus sabe quem vai receber o que na hora do julgamento. Deus sabe disso, o Pai Yoa sabe disso. Então, pessoal, aqui foi colocado o nosso evangelho de hoje. Acredito que você sentiu a presença do Espírito Santo, o discernimento para entender a leitura, para se alimentar da verdade, não a minha verdade, não a nossa da comunidade, não se alimente da nossa verdade, porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, não somos perfeitos. Buscamos sim, um dia, receber a graça da salvação, mas nós aqui temos que ser humildes de sabermos todos os instantes que não somos perfeitos, só o Pai, o Criador, só o Pai, o Criador. Tá? Este sim é perfeito. E quando se tornou carne, que foi Cristo, Emmanuel, Yoshua, que veio à Terra para ali colocar a verdade, para que se cumprisse a lei, né? Como foi falado no vídeo anterior, para que se cumprisse a lei. E realmente mostrar o caminho, a única forma de obtermos a salvação. Então, pessoal, voltando aqui o contexto e texto de Êxodo 20, 23 a 26, vimos aí perfeitamente a forma do altar. Verdadeiro altar. Qual altar? O altar que Deus pediu para Moisés. Isso colocamos Moisés, não estamos falando aqui nem da saída do cristianismo da Palestina para a Europa, para outros continentes, não. É Moisés, a época de Moisés, quando ele estava na missão. Tá? Então, pessoal, aqui vou ficando em busca da graça do Pai. Agradeço a todos pelo momento e creio no Pai que vocês irão absorver este real conhecimento. Você tem sua Bíblia em casa, você tem sua palavra. Este aqui é o pão, é o verdadeiro pão. Este é o pão. Quer dizer o pão? O alimento. Para quem? Para nossa barriga? Não, para o nosso espírito. Nosso espírito. Não adianta ter a barriga cheia se o espírito está vazio. O verdadeiro cristão, ele deve entender isso, ele deve compreender isso. Não adianta a barriga cheia, belas roupas, belos carros, muito dinheiro, se o espírito está vazio. Não adianta. Muitos vivem essa felicidade, muitos, e não largam. Mas a palavra diz, se você quer ser cristão, se você quer realmente seguir a Cristo, ser salvo, ter sua salvação, viva diferente. Saia dessa filosofia de vida, saia. Cristo falou, nós vamos chegar até lá, quando Cristo deixou bem claro isso. E você tem a palavra em casa. Você tem várias formas de saber essa informação. Independente até de nós aqui estarmos repassando para você o conhecimento. Hoje temos várias formas.
rápidas de conhecer. Agora é a velha história. Tem que ver quem e por quem está saindo esta informação. Aí está o perigo. Aí que está o perigo, irmãos. Então, irmãos, espero que você reflita, que você analise. Não o que nós falamos, o que nós aqui estamos repassando, mas o que está na palavra. Sei que você pode sentir fome deste pão, deste verdadeiro pão. E venha a estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com seus irmãos. Somos nós aqui, eu, você, de onde quer que você esteja, de que forma você esteja, desde que não esteja escandalizando o templo de Deus que é você, que é seu corpo, a sua estrutura, que este é o templo. Você é um vaso, eu também sou, para que nele exista flores de reais aromas, não de artificiais aromas, de reais aromas, vindo do grande Deus Pai Todo-Poderoso, Yahweh. Então, irmãos, fiquem na paz de Yahweh e até o próximo vídeo. Assim Ele nos permita.